Paz, alegria, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal. Que bom que estamos aqui, que você tenha um dia abençoado. Vamos mais uma parábola de Jesus. Jesus, a caminho de Jerusalém, está ensinando os discípulos, mudando a mentalidade dos discípulos nessa caminhada. Os discípulos precisam compreender quem é Jesus, que tipo de Messias ele é, que reino ele veio instaurar. Mas Jesus vai ter um pouco de trabalho. Mas vamos então acolher a mensagem que esta parábola traz para nós no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 11 até o 28. Diz assim: Como eles ouvissem isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Disse então: Um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 de seus servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: Fazei-as render até que eu volte. Ora, seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Muito bem, servo bom, disse ele. Uma vez que te mostraste fiel no pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, tua mina produziu 5 minas. Também a este lhe disse: Tu também fica à frente de 5 cidades. Veio outro e disse: Senhor, eis aqui a tua mina, que depositei num lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo. Tomas o que não depositaste e colhes o que não semeaste. Então ele disse: Servo mau, julgo-te pela tua própria boca. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei? Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? À minha volta eu o teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam: Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas. Digo-vos, a quem tem será dado, mas aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os em minha presença. E dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está subindo para Jerusalém, firme, decidido, e ele vai ensinando. E no seu ensinamento, algumas exigências. Jesus coloca os seus discípulos e todos aqueles que o seguem como administradores. Jesus aposta, Jesus confia os seus bens a esses discípulos, a esses seguidores. Deus, ele aposta em nós, confia bens espirituais a nós. E esses bens precisam render. Olha só que confiança, que responsabilidade. Jesus quer tirar aqui da cabeça dos discípulos aquela visão de um reino que iria ser instaurado logo e à força, um reino imponente que iria ser colocado à força. Essa era a ideia que se tinha naquela época. Então Jesus quer tirar esta ideia contando esta parábola. E aí ele vai falar dessa longa viagem e dessa volta de prestação de contas. Nós precisamos ter a clareza de que nós somos administradores de bens espirituais. Os de seus discípulos administram bens espirituais, dons, um batismo que foi confiado a nós, sacramentos confiados a nós, uma missão por este batismo. São bens espirituais que precisam render. E nós não podemos nos omitir. Talvez por medo de Deus, medo de arriscar, medo de se colocar à disposição,
talvez receio, por tantas outras coisas, nós não podemos nos omitir, porque isso seria maldade da nossa parte. Aqui tem um servo que ele coloca a mina no lenço e ele não investe naquilo para que aquilo possa render. É alguém que se omite. Tem muitos cristãos que se omitem, são capazes de fazer o bem, tem bens espirituais que pode ser colocado à disposição, tem talentos que pode ser colocado à disposição, tem riquezas dadas por Deus que pode ser colocada à disposição, mas se omite em fazer o bem, se omite na missão, se omite em assumir o compromisso. Isso é maldade. Por isso que esse servo foi chamado de mau. Por quê? É maldade enterrar os talentos que pode ajudar as pessoas a fazer uma experiência de transformação. É maldade não se comprometer, você podendo colaborar no reino de Deus, ajudando as pessoas a ter um encontro pessoal com Jesus. É maldade enterrar os talentos, é maldade se omitir, impedindo que muitas pessoas façam uma experiência com o Senhor. É pecado de omissão. Pecado não é só fazer coisas erradas, coisas imorais. Pecado também, tão grave quanto fazer coisas erradas, é não fazer aquilo que somos capazes de fazer. É não fazer o bem que somos capazes de fazer. É não dar o perdão que somos capazes de dar, que devemos dar. É não agir com caridade para com aqueles que precisam. Isso é omissão, pecado de omissão, tão grave quanto fazer coisas erradas, coisas imorais. É imoral se omitir. É imoral não assumir a missão confiada por Deus. É imoral não fazer o bem. É imoral não estender a mão, ficar indiferente àquelas pessoas que precisam. É imoralidade isso. Que nós não sejamos omissos, não sejamos servos maus, que se omitem em fazer o bem. Deus, nós recebemos um batismo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a graça de Deus em nossa vida, nós conhecemos a Deus e Sua Palavra, nós temos uma riqueza para administrar, nós temos algo que precisa ser doado às pessoas, nós temos a Palavra de Deus, nós temos a presença de Deus, nós temos o amor e a misericórdia de Deus, que são bens espirituais que não podem ser retidos, que precisa ser compartilhado com as pessoas. Não podemos ser omissos em manifestar amor e misericórdia de Deus para que as pessoas se encontrem. Isso seria maldade da nossa parte. Não sejamos esse servo mau. Que nós possamos ser bons administradores dos bens espirituais que o Senhor nos deu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.